Olá, caros assinantes. O assunto é a Bahia do Sul. Estamos entrevistando o coordenador do Movisul, movimento que defende a emancipação do Estado, e que é o professor de História e doutorando em Ciências, Psicologia Clínica, Guilherme Santos. Guilherme foi, inclusive, candidato a deputado justamente para defender esse movimento, mas não teve êxito, como a maioria dos candidatos de Ilhéus e Itabuna. Guilherme, o que é o Movisul e quais os seus objetivos? Kleber Torres, nosso abraço aí a todos os telespectadores. O Movisul é um movimento que nós criamos para condensar o sentimento emancipacionista que existe no sul da Bahia. Nós nos propomos a fazer uma articulação em prol da emancipação das regiões sul da Bahia, que é composta pela região sul, extremo sul, baixo sul e sudoeste. A articulação para a criação do estado Bahia do Sul. Esse projeto é um antigo projeto do estado de Santa Cruz. Então, é uma ideia que se discute há muitos anos, há várias décadas já. Isso surgiu com os ilhéenses na década de 30 e veio se arrastando de lá para cá. Em 1978, o Henriquinho, ex-prefeito de Ilhéus, Henrique Cardoso, e então deputado, apresentou no Congresso Nacional um projeto de lei que criava o estado de Santa Cruz. Henriquinho conseguiu caminhar bem com esse projeto. Era um projeto que não foi muito difundido na época dele, um projeto, a gente chama projeto de sovaco, né? Porque ele tinha a pastinha criando, o projeto de lei criando o estado de Santa Cruz, mas não foi algo assim muito disseminado, difundido na região. Mesmo assim, ele conseguiu, lá na Câmara dos Deputados, aprovar em duas comissões, na Comissão de Constituição e Justiça e na Comissão de Finanças, que era mais difícil. Ele conseguiu aprovar nas duas comissões e o projeto estava marcado para ir a plenário, criando este novo estado, o estado de Santa Cruz. Só que as eleições, naquela época, era realizada no mês de novembro, né? 15 de novembro era o período das eleições. O dia das eleições era 15 de novembro. E ele colocou esse projeto em pauta, conseguiu aprovar no mês de julho, até o final de agosto ele conseguiu aprovar o projeto nas duas comissões. E estava certo que iria a plenário ainda naquele ano, em regime de urgência, mas devido a alguns acontecimentos o projeto ficou para ir a plenário no ano seguinte. Ele, candidato, né, não foi reeleito e no pleito seguinte o projeto foi tirado de pauta porque o seu padrinho já não estava mais lá. Mas o estado de Santa Cruz, que a gente defende hoje com a nomenclatura de estado Bahia do Sul, já era para ter sido criado desde 1978. Mas teve o projeto Fernando Gomes também. E o que foi que impediu esse projeto também de ser aprovado? Quais foram os obstáculos? Olha, Fernando Gomes, em 1985, reapresentou esse projeto com poucas modificações e conseguiu, inclusive, mobilizar a região. Diferentemente de Henriquinho, Fernando conseguiu levar essa ideia, difundir essa ideia em quase toda a região. Trouxe vários políticos aqui ao sul da Bahia, inclusive Siqueira Campos, que foi, na década de 70, o relator, foi o presidente de uma comissão de redivisão territorial do Brasil. E Siqueira Campos era o presidente. Nessa mesma época que esta comissão foi criada, foi indicada a criação de vários estados, inclusive o estado do Tocantins. Tocantins e estado Bahia do Sul, aliás, estado de Santa Cruz. No anteprojeto tem lá no artigo 25, criando o estado de Santa Cruz. E ainda fala no artigo 25 desse projeto quais seriam as possíveis capitais desse estado. Indica a cidade de Itabuna, a cidade de Ilhéus, Eunápolis, Jequié, Conquista e Tapetinga como possíveis capitais desse estado. Fernando sofreu assim, uma pressão muito grande na época, políticos da oposição e políticos da posição também. O partido de Fernando era o PMDB e dentro do próprio PMDB ele teve muita gente contra, muitos correligionários contra, inclusive o Baldo Dantas, Valdir Pires, que estavam nesse momento, nessa conjuntura, juntos com Antônio Carlos Magalhães,
foi quando eu me esqueço o nome agora, o grande publicitário da Bahia que entrou na Duda defesa, Mendonça. Duda Mendonça, que eu encontrei recentemente ele no centro administrativo, e até falava, mas Duda, você derrubou nosso projeto no passado, ele não me contrate que agora a gente luta para aprovar. Campanha A Bahia Não Se Divide, e inclusive o Jornal à Tarde também encampou uma campanha Isso. diretamente do jornal, sem patrocínio de ninguém, contra a divisão do Estado. Contra a divisão. Então, o Fernando conseguiu chegar bem perto. Mas quando era para chutar a bola, a gente tem lá nos anais um pedido de retirada de pauta. Ele, né, pediu para tirar de pauta o projeto. Né? Há muitos rumores em relação a essa atitude dele, ao certo a gente não sabe, mas é que ele disse, quando ele pediu para retirar o projeto de pauta, inclusive disse que estava retirando, mas está nos anais isso. Mas continuava acreditando no estado de Santa Cruz. Ele tem apoiado o projeto de que forma? Você já o procurou, já conversou com ele? O que foi que ele disse? Não, nós procuramos Fernando, né, através da secretária de governo, Maria Alice, que temos que passar para chegar ao prefeito na secretaria de governo. Ela, inclusive, está dentro de um grupo de WhatsApp, que é o Estado Bahia do Sul, mas nós não conseguimos avançar nesse sentido. A gente até entende que pela posição do momento do prefeito Fernando Gomes, nesse alinhamento com o governo do Estado, eu acho que isso é a suposição que a gente tem, acho que isso afasta ele de participar do movimento. Eu creio que ele continua acreditando, como ele escreveu lá, que continuava acreditando no Estado de Santa Cruz, que estava saindo de cena, mas acreditava no Estado. E a gente não conseguiu esse acesso com o Fernando, e nem saber dele qual a posição dele hoje, porque ele disse no passado que ele continuava acreditando. Mas supomos que essa falta de engrenamento, ou seja, digamos, o acesso a ele para discutir o assunto, é devido a esse alinhamento dele com o governo do Estado. Certo. E a história começa em 80 com Elzínio Lavini, Isso, Elzínio, que foi prefeito de Ilhéus e tudo. exatamente. Ele foi um grande idealizador do Estado. E esse projeto tem amadurecido, tem ganho adesões em que áreas? Quais os setores que são favoráveis ao projeto? Kleber, hoje a gente, assim, olha, pelo fato de Fernando ter pedido o arquivamento desse projeto, de Henriquinho ter tentado e não ter conseguido, o momento que a gente vive também é um momento dessa efervescente, está se tendo muita atenção nessas campanhas políticas, que eu acho que é histórica essa eleição presidencial agora. Então as pessoas estão muito focadas na eleição presidencial. E nós começamos a discutir com mais foco, com mais veemência essa situação no ano passado. Então as pessoas já estavam também todas com a atenção voltada para as eleições presidenciais. Então a gente teve algumas dificuldades, sim, de estar discutindo isso. Alguns órgãos, algumas entidades, algumas lideranças que procuramos, alegou inclusive isso, olha, eu acho que no momento a gente deve esperar um pouco mais, mas nós tínhamos que falar do Estado. Era um momento propício da gente falar da criação do novo Estado. E aí o movimento decidiu que nós devíamos ter um deputado para defender essa ideia no Congresso. Tá? Nós mantivemos contato, inclusive, com outros movimentos do Brasil. O Brasil tem hoje mais de 30 movimentos que pleiteiam a criação de novos estados. Então, nós mantivemos contato com uma boa parte desses movimentos e estamos discutindo para a formação de uma frente nacional para discutir a redivisão territorial do Brasil. Inclusive, estávamos elaborando um documento para que fosse apresentado aos presidenciáveis, né? Essa carta de intenções, que era a gente mostrando que a criação de novos estados não é prejuízo para o Brasil. Os Estados Unidos têm 50 estados. Se você tira lá o estado do Alasca, os Estados Unidos é menor que o Brasil, territorialmente, e tem 50 estados, é um estado bem organizado, é a maior nação do mundo, economicamente vai bem. Então, um modelo que a gente quer apresentar e que deve seguir. Naturalmente, nós temos algumas questões para ser discutida. Qual é a viabilidade do novo estado, o estado de Santa Cruz, hoje, estado Bahia do Sul? Porque não vai se criar novos estados de forma aleatória que dê prejuízo à nação. Então, nós tivemos um cuidado. Nós temos
pessoas aqui na região, em Itabuna, que defendem também a criação do novo Estado, pessoas como o doutor Hamilton Gomes, o médico que chegou a estudar, Fernando Rios, nós temos o Marcelo Gana, que é também um entusiasta da causa, nós temos o menino, o Ronald Khaled, que também é apaixonado pela causa Estado Bahia do Sul. Então nós temos muitas pessoas que amam essa ideia, estão apaixonados pela ideia. Vandic Rosas, Vandic inclusive é o vice-presidente no Movisul. Então o Vandic é um entusiasta, é um idealista que quer transformar essa região num novo estado. Temos muitas pessoas que estão aí engajadas nessa luta. Então assim... Intervalo e nós voltamos logo em seguida com o segundo bloco, caro assinante. Ok. Estamos voltando ao segundo bloco de O Assunto É. Guilherme Santos, o que foi que deu errado na sua candidatura para deputado defendendo essa criação do Estado Bahia do Sul? Quais os problemas que você encontrou na campanha? Falta de dinheiro, falta de apoio, ou falta de votos também? Acho que foi a soma disso tudo. Mas olha, como eu dizia antes, a nossa candidatura ela foi lançada como uma alternativa para estar divulgando a ideia de criação do novo Estado. De forma nós procuramos alguns políticos, alguns deputados, para que pudessem defender a ideia. E muitos deles diziam assim, mas que massa, maravilha, que ótimo, criar esse novo Estado precisa mesmo. Mas na hora de defender não queria. Um chegou a me dizer assim, rapaz, se eu defender essa ideia aqui, eu vou perder os votos do pessoal do Norte. Então eu não posso estar defendendo. Mas assim, depois de eleito eu posso pensar nisso, mas antes não. Aí nós batemos a porta de muitas pessoas. Aqui em Itabuna, por exemplo, nós tivemos alguns nomes que a gente pretendia lançar. O movimento, por exemplo, cogitou o nome de Vandic Rosas, ele não aceitou. Cogitamos o nome de Margoto e relutou. Então, assim, nós tivemos alguns nomes que nós pretendíamos lançar como nosso candidato a deputado, representando o movimento, e não conseguimos. Por último, nós já estávamos avançados no tempo e as convenções partidárias estavam acontecendo e recebemos um convite. E aí o companheiro Jonas Barbosa, que é secretário-geral do movimento, e o Norberto Batista, disseram assim, olha, a gente tem que ter um nome, a gente tem que botar um nome aí como candidato para defender o Estado. E o nome é você, Guilherme. Mas, não, é você. Então nós aceitamos essa convocação dos companheiros e foi lançado o nosso nome. Nós tivemos algumas dificuldades, sim, inclusive dentro da agremiação partidária. Uma campanha não se faz sem dinheiro, por mais que seja de votos de idealistas, a gente não faz sem dinheiro. E eu não tinha realmente recursos para manter a campanha, o partido ficou de dispor recursos do fundo partidário e não colocou à nossa disposição nem R$1. Nós tivemos algumas coisas que emperraram a nossa candidatura, de forma que a nossa candidatura, Cléber Torres, só foi deferida faltando 12 dias para as eleições. Porque o partido, nós mandamos os documentos por 3 vezes e o partido alegava que não tinha recebido, mas tinha recebido. E faz a gente ficar imaginando coisas. Por que eles mandamos 3 vezes os documentos e disseram que não receberam? A gente tinha prova de que mandamos, que eles receberam. E aí, por que estava indeferida a minha candidatura? Estava indeferida por falta de documentos. Aí eu tive que entrar com um recurso no TSE, para que a gente pudesse dar carga àquele processo e apresentar os documentos que faltavam. 12 dias antes é que foi liberado aí, a nossa candidatura foi realmente deferida, mas estava indeferida por falta de documentos. Então, assim, nós tivemos dificuldade, porque assim, nós não tivemos quem ajudasse na campanha, até porque uma pessoa chegou a me dizer assim, não posso lhe ajudar, porque eu estou vendo lá no site do TSE que sua candidatura está indeferida, impugnação por falta de documentos. Então, já surgiu essas dificuldades. E aí a gente começou a discutir, por que o partido está praticando, por que está agindo desta forma? Por que recebeu os documentos e disseram que não recebeu? E aí há algumas conjecturas. Será que porque imaginava que o movimento estava muito condensado e que a gente poderia tirar o mandato do deputado do partido, que é o presidente? Nessa eleição também a região não elegeu ninguém, o eixo Itabuna-Ilhéus, e os 3 candidatos a deputado federal e 3 estaduais
eram os estaduais, um de Tororó e 2 do Extremo Sul, e os 3 candidatos a deputado federal eram do Extremo Sul. Pelo menos o Extremo Sul elegeu os seus representantes, né? Nós ficamos aqui sem padrinhos, nós ficamos aqui sem deputados, e isso foi ruim para nós. Então, assim, o que o Movisul quer, inclusive, é despertar esse sentimento no povo sul-baiano, sabe? Um sentimento identitário. Dizer assim, olha, nós somos uma região, nós precisamos de políticos para nos defender, nós precisamos de deputados para nos representar. Essa é uma ideia latente que tinha o saudoso Pinheirinho. Ele dizia assim, rapaz, tem que ter, a região precisa eleger mais deputados, a gente precisa ter representatividade, o Sudoeste tem, a gente não. Então a gente precisa voltar a discutir isso, que nós precisamos defender a nossa identidade. E para isso precisamos eleger políticos para nos defender. Você acha que a região tem recebido recursos e projetos e obras do governo na mesma dimensão da sua receita, da sua arrecadação e da sua importância econômica? Não, de jeito nenhum. Nós temos estudos que comprovam que nós já contribuímos muito para o Estado da Bahia. Nós mantemos o Estado da Bahia. Olha, só para você ter uma ideia, o turismo hoje é uma das fontes importantes de renda do Estado da Bahia. É uma fonte econômica importante do Estado. E desta fonte, que é importantíssima para o Estado da Bahia, 80% da arrecadação do turismo é garantida pela região sul, pelas regiões sul, baixo sul, extremo sul. O turismo, 80% dos recursos que o Estado arrecada, somos nós que garantimos. Sem falar de outras fontes, da agricultura, da mineração. Então, assim, nós não temos um retorno a contento. Nós temos promessas a cada 4 anos de político que vem lá de Salvador e dizem que vai transformar isso aqui, aí dá uma iniciada numa obrazinha pequena. Agora, porque antes tem isso, era só assinatura né, aquele termo que se assina, dizendo, olha, vai uma ordem de serviço, que foram assinadas várias vezes, como duplicação da estrada Ilhéus de Itabuna, e por aí vem essas promessas de sempre. Aí o Cacau já contribuiu com 50 bilhões aí durante 2 décadas para o Estado, e assim não tem um retorno, uma obra a contento. A Bahia é considerado um dos estados mais ricos do país, mas se você for comparar, a renda per capita da Bahia é inferior à renda per capita de Sergipe, por exemplo, do Acre, que é um estadozinho pequeno, e Sergipe, que é um estado que já foi anexado à Bahia até no passado, e é o menor estado do Brasil, e tem uma renda per capita maior do que a Bahia. Aí tem um estudo de uma universidade que diz o seguinte, o que há na Bahia é um vício cultural que a gente não vê nenhum governante que consiga se destacar e colocar o Estado num ranking melhor, porque é um Estado que tem riquezas, mas que não consegue se sobrepor a outros. Por exemplo, Pernambuco, você tem uma situação melhor do que a Bahia, o Estado de Pernambuco, que contribui mais com o orçamento da nação do que a Bahia. Então, assim, se você for analisar Pernambuco, que está lá no Estado que contribui mais, a Bahia está mais como pedinte do que Pernambuco. O que está acontecendo com o nosso Estado? É um Estado rico e, ao mesmo tempo, muito pobre, que a renda per capita é maior do que a de Sergipe. A gente ainda tem um outro exemplo para fazer a comparação com o nosso Estado. Vamos pegar ali o Estado de Espírito Santo, que é menor que a Bahia. Inclusive, o produto interno bruto do Espírito Santo é menor do que a da Bahia. Menor que a Bahia. Mas é um Estado que tem uma situação econômica melhor do que a Bahia. O que está acontecendo? Entendeu? Há vários fatores. Um dos fatores é que um Estado tão grande quanto a Bahia, nessa dimensão que é a Bahia, administrativamente inviável você beneficiar todas as regiões. Como é que você vê esse projeto do Porto Sul e da Ferrovia Oeste-Leste? Eu vejo com bons olhos. A gente tem que cuidar só dos impactos ambientais, mas que pode trazer, sim, entendeu, desenvolvimento para a região. A gente está interligando, inclusive, uma região lá do Sudoeste, a gente, aquela região de Caetité, por exemplo, que tem uma grande reserva de minério, que pode ser o porto, um escoamento, né? A possibilidade do escoamento desse minério por aqui. E isso vai beneficiar com certeza a região. Dentro desse projeto, inclusive, contempla a região de Caetité, Kleber Torres. E ali onde reside uma grande quantidade de reserva de minérios. Então, a Bahia a Bahia do Sul pode ser um grande estado, comparado em um período com o estado do Paraná. Nós temos um estudo preliminar, que esse estudo o Dr. Hamilton nas suas palestras mostram, mas nós contratamos uma consultoria de um geógrafo, que ele é mestre em geografia, é cartógrafo também,
foi um cara contratado pela Prefeitura de São Paulo para fazer uma redivisão territorial lá e dar assessoria também a alguns movimentos separatistas. E nesse estudo que ele está fazendo para nós, pretendemos apresentar esse estudo em fevereiro. Nesse estudo, ele já aponta que 8 novos estados dentro da federação são viáveis. O projeto de 8 novos estados. E dentre esses 8 está o nosso estado, Bahia do Sul. Esse estado teria quantos municípios e qual a renda per capita desse estado? Então, aí nós temos o seguinte, 170 municípios é o que nós arrolamos hoje. A gente pegando o projeto apresentado por Henriquinho em 1978, seria 170 municípios. O que nós nos deparamos é com um outro projeto de criação de uma nova unidade federativa, que é o projeto do Estado de São Francisco. Aquele projeto lá, que foi inclusive aprovado nas comissões, é um projeto que não foi ainda a plebiscito, né, mas que a gente está conversando. É aquela região de Barreiras, o Luiz Eduardo, 34 municípios formariam ali um novo estado. E também o projeto do Triângulo Mineiro. O que é que a gente está fazendo agora? É redesenhando o projeto. Assinante muito grato, estamos encerrando esse bloco e voltamos logo em seguida com a última parte do programa. Vamos agora ao terceiro bloco de O Assunto É, com o movimento em defesa do Estado Bahia do Sul. Guilherme Santos, eu gostaria de saber quais as ações realizadas até agora em defesa desse Estado. O que foi feito de mobilização, contatos com prefeituras, com lideranças políticas, o que é que vocês fizeram até agora? Olha, nós constituímos uma sede, né, que fica ali no bairro Góes Calmon. Nós estamos fazendo uma apresentação desse movimento aos prefeitos, conversamos com alguns, não conversamos com todos, levamos o assunto à MURC, ainda não fomos recebidos pelo presidente da MURC, nós colocamos em pauta na MURC a questão do movimento e dessa discussão. Eu espero que o presidente da MURC receba e que nos ajude nesse seminário que pretendemos realizar no mês de fevereiro do ano vindouro, para que a gente possa estar discutindo com todos os prefeitos que compõem a região sul. Também levaremos as outras entidades que representam os municípios do extremo sul, assim como do sudoeste, para que possamos reunir todos esses prefeitos e estar debatendo. É quando virá o José Casolato, né, esse geógrafo que mencionei, para ele estará nesse momento apresentando esses dados que você falou. Qual seria hoje o PIB desse novo estado? Aí ele vai estar apresentando. Eu falava também para você que nós estamos estudando alguns outros movimentos, como o estado de São Francisco, já aprovado o seu plebiscito por lei, e também o Triângulo Mineiro. O que acontece? Acontece que há algum conflito entre os três movimentos, porque tem algumas cidades que estão sendo requisitadas dentro de alguns projetos. Por exemplo, a gente tem a cidade de Carinhanha, por exemplo, que está dentro do nosso, está dentro do São Francisco. Então, assim, a gente está discutindo essa arrumação, tá, entre esses três movimentos. Então, a gente vai fazer nessa discussão, fazer essa arrumação e vamos, para que possam os três movimentos seguir uníssono, entendeu? No mesmo propósito. Haveria essa cessão, por exemplo, de municípios do extremo sul para Minas, para compensar uma troca com outros municípios mineiros? Sim. Esse projeto, originalmente, já tinha essa proposta, né, de se apresentar, de se fazer essa negociação com Minas Gerais. A gente vinha até evitando entrar nessa discussão sem antes estar conversando com os mineiros, né? Houve essa conversa no passado com os mineiros, mais recentemente os doutores Hamilton Gomes e Ivan Dique Rosa estiveram em Minas conversando com alguns políticos para avaliar essa possibilidade, mas esse grupo político que foi discutido já não está mais em evidência. A gente tem discutido agora, no mês de setembro, eu estive inclusive com um candidato a deputado de Minas Gerais, e que voltamos
a falar sobre isso e estarão esse grupo mineiro, de políticos mineiros, no nosso seminário em fevereiro. Tá? Mas antes disso a gente está discutindo, né, quais seriam as possibilidades da gente estar cedendo para Minas Gerais um caminho para o mar, né, e a gente fazer essa propositura conjuntamente, né, Minas Gerais e o sul da Bahia. Agora, dentro desse projeto do estado de Bahia do Sul, o que haveria de novo? Quais as vantagens e desvantagens do projeto? Só há vantagens, não há desvantagem, nem para Salvador não é desvantagem, porque é uma frase até que você escreveu no passado, né, que num artigo seu, que você disse que não há prejuízo para o Estado mãe nem para o Estado filho, né? Não há prejuízo, porque se você for analisar a situação de Mato Grosso do Sul, que se dizia o seguinte, olha, quando se criar o Mato Grosso do Sul, aí vai falir Mato Grosso. E aí a história está mostrando totalmente o contrário. Os dois estados são beneficiados, os dois estados. A gente tem também o exemplo de Tocantins e Goiás. A região onde há ali, as regiões limítrofes, vamos dizer assim, desenvolve um e desenvolve outro, porque uma cidade consegue puxar o desenvolvimento da outra. Então, assim, foi bom para os dois estados. Bom para os dois estados. Hoje, o estado do Tocantins está crescendo assim, de forma satisfatória. A agricultura tem contribuído muito com a agricultura. Então, contribuindo com o PIB nacional. Então, e isso termina influenciando nas regiões limites de Goiás. Então, é bom para os dois estados. No nosso caso especificamente, como a Bahia é um estado gigantesco, e a gente sabe que nenhum governante vai conseguir dar conta de todo o estado administrativamente, não consegue levar o desenvolvimento para todas as regiões, e nós, se não buscarmos não buscarmos a emancipação, continuaremos subdesenvolvidos, né? Pedintes, na condição de pedintes, para o resto do sempre. Então, a gente precisa estar lutando por essa independência. Para a Bahia, se nós conseguirmos essa independência, e creio que conseguiremos, tudo caminha para isso com essa frente nacional, a Bahia ficará ainda com aproximadamente 222 municípios. Se você tirar aí o estado de São Francisco, 34 municípios, o estado Bahia do Sul com 170, essa média de 222 municípios, e você analisando, não quebra a Bahia do Norte, a Bahia do Salvador, mas desenvolve muito essa região. Por que desenvolve? Porque a gente encara que essa região tem uma propícia para a agricultura, e a agricultura a gente vê como a primeira experiência humana foi a agricultura, a primeira indústria humana é a agricultura é que influi no desenvolvimento. Isso de estudo da década de 70 já se falava, olha, o Brasil pode ser o celeiro do mundo, e é isso que vai trazer dividendos para o nosso país, e a nossa região vai se desenvolver a partir daí, com emprego. O emprego, nós já temos aí uma possibilidade do cacau produzir 4 vezes mais do que se produzia naquela década. E aquela década era a década que a gente sustentava a Bahia. Você imagina agora que o cacau vem com força, que a nossa agricultura está diversificada. Então, nós temos todo o potencial. Nós temos assim, uma gama de produtos que podem garantir a nossa sustentabilidade e, com isso, está garantindo melhores condições de vida para a população, com mais saúde, mais educação, com mais segurança, porque o aparato da segurança estará mais próximo de nós. Então, nós teremos, assim, a questão do emprego, isso será incomparável com a situação de hoje. Nós teremos várias microempresas, a gente sabe que a microempresa que garante 85% dos empregos no Brasil, e a gente sabe que com isso virão as agroindústrias que estarão também em desenvolvimento. A própria estrutura da administração do novo Estado garantirá novos empregos. Então, para nós é só vantagem. E não chega a ser desvantagem para a Bahia de Salvador. Guilherme, muito obrigado pela sua colaboração. E vamos voltar ao assunto para discutir isso com mais profundidade nos próximos debates. Próximo debate tiver o simpósio. Já traremos, inclusive, com o PIB que você pediu, né? A renda per capita, o produto interno bruto, e com a participação do José Casolato também. Muito obrigado. Assinantes, obrigado pela audiência e voltaremos em breve para um assunto dessa vez tratando de cultura com Renato Afonso Marques, um artista plástico conceituado e que tem dimensão internacional.